fazendo um resumo aqui agora. Nós pregamos esses dias atrás sobre as 7 dimensões que existem. Você que vem na terça-feira sabe. Quem não vem na terça, provavelmente não sabe, vou fazer um resumo. Existem 7 dimensões. As 3 primeiras, existem 7 dimensões e 3 céus. As 3 primeiras dimensões são as dimensões onde vive o homem. Essa dimensão é chamada de dimensão da luz, dimensão da matéria e dimensão, quem mais se lembra? Vamos ver se você está aí. Então é luz, tempo e matéria. Não, luz, matéria e tempo. Vocês estão bons, foi um teste. Essas 3 dimensões, chamadas luz, tempo e matéria, são as dimensões dos seres humanos. Você está vendo aqui, isso é a dimensão da luz, a dimensão do tempo e a dimensão da matéria. Os nossos 5 sentidos foram feitos para tocarem essas 3 dimensões. Por exemplo, os olhos foram feitos para tocar qual dimensão? A luz. O tato foi feito para tocar qual dimensão? Da matéria. Ainda nós falamos sobre a 4ª dimensão, que é a dimensão da eletricidade. E a eletricidade é uma coisa formidável, invisível, porém existente. E a eletricidade, ela existe, ela é feita de cores e de sons, no entanto, invisível. A ciência fez essa dimensão se tornar visível para nós. Veja, você não vê nada aqui, mas se você colocar um aparelho de televisão e a câmera e soltar aqui, o aparelho científico vai tornar visível essa dimensão que é invisível. A televisão e a câmera, ela não cria imagem, ela apenas torna a imagem visível. Essa é a dimensão da eletricidade. Isso é possível pelas ondas magnéticas. Se o pastor Ferdinando ligar para a Mônica aqui agora, no celular, o celular dele vai viajar, o sinal, 25 mil quilômetros, e depois voltar 25 mil quilômetros, 50 mil quilômetros em fração de milésimos de segundos. Ou seja, a 4ª dimensão é uma dimensão muito rápida, é uma dimensão especial, dimensão da tecnologia, da invisibilidade, e essa dimensão existe. Mas nós temos a 5ª dimensão, que é a dimensão das trevas. A dimensão das trevas, ela é dividida em 3 partes. Ela é dividida em prisão, que é onde estão os mortos sem Cristo, habitação dos demônios e inferno. O inferno está nas trevas. E é na dimensão das trevas, na 5ª dimensão, que reside Satanás e seus demônios. Você já ouviu aquele negócio assim de vai para o 5º dos infernos? É porque todo mundo, os teólogos antigos, todos sabem que o inferno reside e está na 5ª dimensão. Aprendemos também que a 6ª dimensão é o céu, é o paraíso, ou seja, o 3º céu. É onde o apóstolo São Paulo foi, e lá ele viu coisas que que ele não queria sequer comentar ou mencionar. Nós não falamos muito sobre a 7ª, mas é disso que se trata o tema hoje. A 7ª dimensão, que é a habitação do próprio Deus, a luz inacessível. Na terça-feira passada, nós falamos que a 7ª dimensão, ou seja, Deus, ele não é apenas uma pessoa, ele também é um lugar. Em Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era feito de 3 partes, preste atenção. Ele era feito do átrio, do lugar santo e do santo dos santos. Toda vez que a glória de Deus descia no santo dos santos, o povo olhava de longe e abaixava a cabeça. A Bíblia diz que ali então, Moisés entrava e falava com Deus face a face. Olha como se diz, falava com Deus face a face. Esse tabernáculo deixou de ser um simples tabernáculo e passou a ser o templo de Salomão, que também foi dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos.
o que cada uma dessas partes representava, tanto no templo quanto no santuário. Por exemplo, a Bíblia diz que o lugar do átrio, o próprio Deus falou para Moisés: fala para o povo trazer ao átrio as suas petições, os seus pedidos. Então o átrio era um lugar de pedir, lugar de clamar a Deus por suas necessidades. E o lugar santo era onde ficavam os sacerdotes queimando incenso e na chapação, né? Era no lugar santo. O Santo dos Santos era um lugar que se entrava uma vez por ano. Preste atenção. Apenas uma vez por ano. Por quê? Porque era no Santo dos Santos que ficava a glória de Deus. Então o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com uma fitinha amarrada e um sino. Caso ele tivesse qualquer pecado, ele morria lá dentro. Como ninguém podia entrar, tinha que puxá-lo pela corda. O que isso tem tudo a ver? Tem a ver que, quando nós analisamos Apocalipse capítulo 21, nós sabemos, meus irmãos, que o Velho Testamento, ele é sombra para o Novo Testamento. Ele é uma representatividade, uma tipologia, é simbólico para o Novo Testamento. E se o templo e também o tabernáculo era dividido em 3 partes, entendemos o seguinte: quem é o templo hoje? O que é a presença de Deus hoje? Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 22, falando sobre novos céus e nova terra, diz assim, contudo não vi lá templo algum na cidade, falando da Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o templo. Eu vou dizer de novo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o templo. Você começa a aprender que o templo é um lugar. E que Deus é um lugar. A presença de Deus é um lugar, é uma habitação. É aonde você entra, é aonde você vai. Na terça-feira nós ensinamos que, como o templo do Velho Testamento era uma sombra para o templo da Nova Aliança, que é Cristo. Quem é o templo hoje, gente? É Cristo. A presença de Deus hoje é uma pessoa, nós entramos nele. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos feitos lá dentro dessa presença, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus, a presença de Deus, e Deus é um lugar onde nós devemos entrar. Agora olha para mim. Existem vários, ou basicamente 3 níveis de relacionamento com Deus, quando nós analisamos isso. Existe o relacionamento do átrio, existe o relacionamento do santo, e existe o relacionamento do santo dos santos. Tanto o tabernáculo quanto a presença de Deus, o próprio Cristo sendo o templo, irá nos ensinar que nós todos temos 3 níveis em nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o átrio é lugar de petições. O lugar santo era lugar de queimar incenso, de fumaça, lugar de poder. E o santo dos santos, o lugar da glória. Quem está entendendo, diga amém. Hoje nós temos esses 3 tipos de irmãos dentro da igreja. Aqueles que vêm na igreja só para pedirem. Não deixa de ser, irmão, um nível de relacionamento com Deus. Há pessoas que estão no átrio. É sim um nível de relacionamento com Deus. Porque uma pessoa não vai pedir nada a um Deus que ela não crê. Ela não vai pedir nada a um Deus que ela não conhece. Então, se alguém vem na igreja para pedir uma cura, para pedir um milagre, pedir uma bênção, é porque ela crê em Deus. Então, é um nível de relacionamento chamado relacionamento do átrio. Deus é um templo, é um local aonde você entra. Diga amém. Há igrejas que se especializaram nesse nível. Há igrejas que são formadas para a necessidade das pessoas e não para a presença de Deus. Nós não vamos aqui mencionar nenhuma,
No entanto, a nossa igreja está fundamentada a levar você a ter um relacionamento profundo e sincero com Deus. Oramos por cura, atendemos, falamos e levamos os irmãos a fazer pedidos. No entanto, nós queremos que você aprofunde muito mais o seu relacionamento com Deus. Há irmãos que a vida toda não saem do átrio. Eles pensam que Deus só serve para você pedir alguma coisa para Ele. Eles pensam que Deus só serve para você falar: Deus, o Senhor me dá isso, Deus, o Senhor faz isso, Deus, o Senhor pode fazer isso. E você vê isso até nas canções. Eu ouço muito pouco rádio, mas quando eu ouço eu tenho que desligar. Porque as canções são focadas na necessidade das pessoas. É um milagre que eu vou receber, é uma cura que eu vou receber. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que é um nível de relacionamento. Portanto, um nível de relacionamento inferior com Deus. Você está me entendendo? Agora nós temos o segundo nível em relacionarmos com Deus, que é o relacionamento do poder. É o lugar santo. Era onde os sacerdotes queimavam os incensos e faziam fumaça. Nós temos muitas pessoas nesse relacionamento. É lugar de sonhos, de visões, profecias, lugar de chorar, onde você ouve um irmão profetizando, falando em línguas. Esse é o lugar do poder. É lugar de cura, lugar de dons. Tem irmãos que começam na igreja pedindo e agora cresce no ministério, Deus dá dons a ele. Então ele entrou no lugar de poder. Nós ensinamos a você um tempo atrás, em Atos 1:8, que existe uma grande diferença entre presença de Deus e poder de Deus. Poder é um produto, presença é uma pessoa. Poder é algo que Deus confere, presença é algo que Ele é. Poder e unção são a mesma coisa, presença e glória são a mesma coisa. Deus não é o poder, Deus tem poder, mas Deus é a glória. No entanto, estar no lugar do poder é viver uma dimensão de dons, é viver uma dimensão do sobrenatural, mas não é o poder, o máximo de viver em Deus. Eu calculo que grande maioria da igreja estão vivendo só nós nessas duas dimensões da presença de Deus. Uma maioria esmagadora está vivendo na primeira dimensão de receber coisas de Deus, de pedir. Ele ainda não aprofundou mais o seu relacionamento com Deus. Um outro grupo grande está vivendo no nível do poder. Ele não intensificou. Ele está vivendo no nível dos dons. Então Deus dá dons, Ele revela, Ele profetiza. É o nível do poder. Mas existe algo mais profundo em Deus, que é o santo dos santos. Agora eu te pergunto, lá no Velho Testamento, o povo não tinha acesso ao santo dos santos. Só o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no santo dos santos. Por que hoje nós podemos? É aí que está o segredo. A Bíblia diz que o véu do templo, esse véu que separava o povo da presença de Deus, rasgou. No exato momento que Jesus morreu, o véu se rasgou. Aquilo ali representava que aquilo que separa você da presença manifesta de Deus, acabou. Isso significa que hoje nós temos pleno acesso à presença manifesta de Deus, que é o Santo dos Santos. Agora, quantos de nós já entramos na presença de Deus? Quantos de nós já tivemos experiências profundas com Deus? Quantos de nós conhecemos Ele nesse ponto? Então eu prometi aos irmãos, depois de ter ensinado isso, que hoje eu iria falar sobre segredos para entrar no Santo dos Santos. Segredos para entrar na sua presença. E eu tenho que ser bem rápido, né? Mas nós estamos fazendo milagre, com esse tanto de coisa que teve num só culto, ainda culto e ceia, já estamos só na palavra, né? Agora vamos ler aqui o apóstolo São Paulo dizendo, 1 de Paulo aos Coríntios, 13, no versículo 8. O apóstolo São Paulo diz assim, ó. Primeira, né?
Paulo diz assim, presta atenção. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Presta atenção. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito deixará de existir. Quando eu era criança, pensava como criança, sentia e falava como criança. No entanto, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Agora, portanto, olha lá, enxergamos apenas um reflexo, agora no presente, obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje só conhecemos em parte. Uau! Nós vamos entrar aqui nessa noite em um terreno minado. Um terreno complicado. Tem que ter muito cuidado para pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Porque uma palavra dita de uma maneira errada coloca tudo a perder. A pergunta que não quer calar. E é óbvio que eu quero provar a você aqui nessa noite que o segredo para entrar na presença de Deus é a devoção pessoal. É vida no Espírito. E o grande segredo para a vida no Espírito é oração em línguas. E a pergunta que não quer calar, as línguas estranhas cessaram? Falar em língua é coisa do demônio? Falar em língua é coisa de homem, coisa da cabeça? Ou ela existe ainda hoje? Porque isso é um terreno minado. Então vamos fazer algumas perguntas aqui dentro do texto que foi abordado. As línguas estranhas cessaram? Não responda. Os milagres cessaram? As profecias cessaram? Porque às vezes, irmãos, eu ouço teólogos ortodoxos, teólogos até inteligentes, reformados, dizendo que as línguas cessaram, as profecias cessaram e os milagres cessaram. De certo, eles estão dizendo isso, muitos deles firmados no texto que acabamos de ler aqui, de 1 Coríntios, capítulo 13. Portanto, vamos examinar com cuidado esse texto hoje, para saber, em primeiro lugar, se as línguas cessaram, e se não cessaram, o que são as línguas, o que são as línguas, quanto tipo de línguas estranhas possuem. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos lá ler o texto com cuidado, desde o versículo 8, amém? Diz assim: o amor jamais morre, todavia, olha no que eles se firmam, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Já está aqui, já dá para matar o negócio. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, olha como o texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quando chegar o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é em parte, será extinto. Agora Paulo prossegue aqui. Vamos caminhar aqui dentro desse ponto. Bem, como eu te disse, o texto é polêmico. Se você pegar o texto isolado, você realmente vai pensar que as línguas cessaram e as profecias cessaram. Mas quando você lê o contexto, você vai ver o que o grande apóstolo está nos ensinando. Paulo realmente diz que as línguas cessarão e não que cessaram. Ele diz que as línguas irão desaparecer. Ele diz que as profecias irão desaparecer. Mas como se entende esse texto aqui? Então vamos lá. O que são essas línguas que cessarão? Primeiro, analisa comigo. Vamos considerar o contexto e desvendar o que o grande apóstolo está dizendo, lendo o versículo 12. Olha o que Paulo diz no versículo 12. Agora, Paulo está falando no tempo presente. Ele não está dizendo que cessou, ele está dizendo agora. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como material polido. Entretanto, haverá o dia. Uau, irmão. Em que nós o veremos face a face. Aí agora ele fala do tempo presente. Hoje
só conhecemos em parte. Estamos, tanto ele naquele tempo como hoje, vivendo parte da perfeição. E ele diz, hoje conhecemos em parte. Então, conheceremos depois perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Agora veja apenas, Paulo está dizendo que nós vivemos um reflexo da presença de Deus. Paulo está nos ensinando que hoje é algo obscuro, como um espelho, mas lá no futuro nós vamos ver o Senhor face a face. Hoje nós o conhecemos apenas em parte. Então nós futuramente o conheceremos perfeitamente. Vamos traduzir e fazer uma exegese do texto. Em primeiro lugar, Paulo aqui nesse texto está descrevendo o encontro face a face com o Senhor de modo literal. Isso significa que o que é perfeito, conhecer Jesus face a face é o que é perfeito. Quem já viu Jesus face a face? Então nós conhecemos em partes, um espelho, como se fosse um boato. Nunca vimos, mas o cremos. Quem está comigo, diga amém. Você tem experimentado Jesus então face a face. Em segundo lugar, se cessou as línguas e as profecias, deve-se cessar também o conhecimento. Olha o versículo 8. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir. As línguas irão cessar e o conhecimento irá cessar. Respeito os meus amigos, teólogos, amigos de coração, amigos de WhatsApp, mas esses que defendem tanto conhecimento exegético, deveriam entender que se cessou as línguas e as profecias, cessou-se também o conhecimento que eles tanto defendem. Porque o texto diz que as línguas irão cessar, as profecias irão cessar e também o conhecimento. Obviamente, o apóstolo São Paulo está dizendo aqui que o que é perfeito é conhecer o Senhor. Mas no prezado momento, está no versículo 12, nós só conhecemos em parte. Hoje nós conhecemos em parte. Então ele diz que enquanto conhecemos em parte, tem profecia. Enquanto conhecemos em parte, tem línguas. Enquanto conhecemos em parte, precisamos da edificação das línguas e das profecias. Porque quando vier o que é perfeito, quem que é perfeito? Só tem um que é perfeito. Quem que é perfeito? O que é imperfeito, nós. Isso que nós precisamos usar, vai desaparecer. Não diz que já desapareceu, mas irá desaparecer. Então fica claro aqui que os dons são necessários hoje por causa dessa imperfeição. Qualquer extração do texto fora disso é forçar o texto para tentar provar uma ortodoxia velha e caduca. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo, diga amém. Então não faz sentido, irmão, eu estar com Cristo lá falando em língua. Não faz sentido eu estou com Jesus face a face e estou profetizando. Não faz sentido eu estou com Jesus e estou pregando conhecimento bíblico. Eu estou com Jesus, cessou pregação, cessou oração em língua, cessou profecia, porque agora eu estou face a face com Ele. Está bem explicado isso? Está mais claro do que uma água limpa. Se os dons são dados para a edificação da igreja com Cristo, e quando você estiver plenamente com o Senhor, você está totalmente edificado, não precisa mais dos dons. Enquanto você não está com Cristo, você precisa dos dons para edificação pessoal e edificação da igreja. Isso nos ensina que apesar da nossa jornada começar aqui na terra, ela somente será perfeita quando contemplarmos o Senhor face a face. Essa é a verdadeira extração do texto. Dito isso, provando a você a existência das línguas,
línguas estranhas, manifestação dos dons e das profecias, existe na Bíblia 3 tipos de línguas. Faça assim com o dedinho. Diga 3 tipos de línguas. Uma outra pergunta importante. Alguns perguntam em 1 Coríntios 12:30, diz, 12:30. 1 Coríntios 12:30. Diz assim, ó, Paulo pergunta, falam todos em línguas? Olha o que ele pergunta, 12:30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Paulo está deixando claro que era um costume da igreja primitiva, dom de curar, dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação. O que me encabula nos ortodoxos é que eles querem ser da igreja primitiva, mas não querem ter as práticas da igreja primitiva. Que é cura, profecia, libertação e oração em línguas. Batismo, poder, manifestação. Anjo aparecendo para lá, anjo aparecendo para cá. E aí Paulo pergunta assim, falam todos em línguas? Então ele está deixando claro aqui uma coisa. Sim, nem todo mundo fala em língua. Eu vou até perguntar aqui. Quem aqui ora na língua dos anjos? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Eu quero conhecer. Meu Deus. E pastor Samuel, nós precisamos intensificar isso aqui. Quem não ora na língua dos anjos, levanta a mão. Bem alto. Lá vai, lá levanta a mão. Bem, e quem gostaria de orar na língua dos anjos? Gente. Bom, também se dá o fato que a nossa igreja é bebê. Mas nós temos que explorar isso para que toda a igreja ore em línguas. Agora eu fiquei impressionado. Eu vou perguntar de novo. Quem ora em línguas? Mas levanta a mão. Gente, que coisa impressionante. Que trabalho. É um trabalho. Quem quer orar em línguas? Agora então vamos lá. Paulo está deixando claro que não são todos que oram em línguas. Paulo está deixando claro que mesmo naquela época a oração em línguas não era de todos. Assim como também o dom de curar não era de todos. Assim como também o dom de profetizar não era de todos. Isso é claro. Então, por causa disso, que nós vamos falar aqui, que nós encontramos nas cartas do grande apóstolo São Paulo, 3 tipos de línguas. Uma delas você vai falar. Diga amém. Diga assim bem alto. Uma delas eu vou falar. Então nós vamos analisar. Primeiro, dos 3 tipos de línguas, 2 é para o ministério público. Opa, o ministério público ficou estranho, né? Está na moda. Então vamos falar. 2 é para falar em público. 1 é para o secreto. 1 é pessoal. 1 é em público e outro é pessoal. Primeiro tipo de língua. Língua como sinal para os descrentes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Línguas como sinal para os descrentes. Paulo diz assim, ó. Assim igualmente vós, vistos que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, tinha ou não tinha? Os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles dons que produzem edificação para todo o corpo. Diga amém. Isso no versículo 12. Agora olha o versículo 22. Desse modo, as línguas, olha lá, é um tipo de língua, são sinal para os descrentes. Não para os crentes, mas para os incrédulos. Veja você que há um tipo de língua que Paulo diz que é sinal para quem não é crente. É um sinal de maravilha. É quando o Espírito Santo transcende o nosso entendimento e nos dá a capacidade de falar um idioma desconhecido nosso. Foi essa língua, que é chamada de variedade de línguas, que desceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos encheram do Espírito, e essa língua veio para capacitar os discípulos a pregar em outros idiomas. Não tinha aula de inglês naquela época, irmão. Não tinha escolas especializadas em outros idiomas. O evangelho tinha que alcançar outras nações.
Então o Espírito Santo deu uma capacidade para quem pregasse o Evangelho falar em outro idioma que ele não conhecia. O que aconteceu no Pentecoste? Os incrédulos ficaram impressionados e disseram: mas espera aí, aquele ali é de tal país, mas está falando o nosso idioma. Aquele é de outro país, mas está falando, eu estou entendendo. A Bíblia diz que essa língua, chamada de variedade de língua, serve de sinal para quem não é crente. Mas como que você fala a minha língua? Deus me deu esse poder. Irmão, eu vou em países, eu falo mal o português. E alguém perguntou: pastor, o senhor viajou 78 países, como é que o senhor se comunica? Milagre. Você não tem noção. Eu já evangelizei gente dentro do avião, falando em português. O camarada era um russo. O cara chorou. Não entendi ele não me entendeu, mas ele chorou. Eu sei por quê. Eu sei que ele estava me entendendo. Eu falei no meu idioma, mas ele entendeu no idioma dele. Não é que a sua língua enrola e você começa a falar. Significa que você fala no seu idioma e a pessoa entende no idioma dela, que foi assim que aconteceu no Pentecoste. Essa língua aqui, Paulo fala que é variedade de línguas. Paulo está dizendo que esse tipo de dom de língua é sinal para os descrentes. Quem está entendendo, diga amém. Isso era muito sobrenatural. Ainda hoje é. Deixa-me te contar uma história interessante. Eu tenho um pastor amigo meu, agora esqueci a cidade, lá da terra do Dailton, lá, Mato Grosso, terra da picanha. O pescador lá, qual cidade que é aquela, Dailton? Rondonópolis, rapaz. Você nem pesca de lá, rapaz. Rondonópolis. Esse camarada é analfabeto. E chegou um pregador americano. E ele queria se comunicar com o pregador americano. Ele fala mal português. Ele falou assim: eu vou orar em línguas. Ele chegou para o pregador americano e começou. E o pregador olhou para ele e falou: irmão, o camarada pediu o que, não sei o que lá, que, e o outro respondeu o que, não sei o que lá, que, e se entenderam. Veja você que era isso e foi isso que aconteceu no dia do Pentecoste. Cada um falava no seu idioma, mas o outro entendia no idioma dele. Esse é o tipo de língua que Paulo chama de sinal para os descrentes. Que não pode ser outra língua que Paulo fala, que se você falar perto de um descrente, o descrente te chama de louco. Você viu a diferença? Mas vamos seguir o texto. Segundo tipo de língua que nós encontramos na Bíblia. Todas as três são dons. Línguas para interpretação. Os dois tipos primeiros de línguas são para o público. Sinal para o descrente. Língua para interpretação. A outra é para entrar na presença de Deus. Língua para interpretação. O segundo tipo de língua que nós encontramos aqui é para o ministério da igreja. Diferente da língua como sinal, essa língua não é um idioma terreno. Ela é um idioma celestial que não é falado por ninguém na terra. A Bíblia ainda sugere que ela tem que ser interpretada por um outro dom. Você não interpreta um idioma, você traduz o idioma. Você entende? São os tipos de línguas às quais Paulo se referiu como dom espiritual. Agora vamos ver. Versículo 1 Coríntios 12, 10. Vai lá. Paulo diz assim: olha lá, irmão. A outro foi dado poder para operar milagres. Não, mas é só por uns 10 aninhos, porque depois vai cessar. Uns 50 aninhos. Olha que coisa besta. Outro para ter o quê? Profecia.
A outro, discernimento de espírito. A outro, agora leia em voz alta aí, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Vamos caminhar aqui. O segundo tipo de línguas também é para o ministério conjunto da igreja. Diferente da língua como sinal, essas línguas são idiomas do céu. Como Paulo nos ensina, como essas línguas não são da terra, elas precisam de um outro dom do Espírito para interpretá-las. Ou seja, o camarada recebeu essa língua do céu, então tem que vir um outro dom também do céu para interpretar essa língua. Note o uso da palavra interpretar e não traduzir. Diga amém. Esse tipo de língua é o tipo de língua que lemos há pouco que Paulo falou. Falam todos em línguas? É essa língua que precisa de interpretação. Veja agora o versículo 28. Vamos ler aqui. Leia aí, irmão. Tem gente que diz também que Deus não pôs apóstolo. Isso aqui tem que ser rasgado. Diz assim, ó. Assim na igreja Deus te estabeleceu, na igreja temporária ou na igreja até terminar a sua dispensação. Assim Deus estabeleceu na igreja alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, em seguida, os realizadores de milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam em línguas. Os que falam o quê? Em línguas. Agora veja, eu não preciso de um dom para falar em outro idioma. Você está me entendendo o que eu estou pregando? Paulo aqui está falando dos dons públicos que Deus ordenou para o ministério da igreja. As perguntas de Paulo deixam claro aqui, em primeiro lugar, irmãos, a multiforme graça de Deus. Deixa claro que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos falam em línguas, nem todos curam, mas a igreja tem que ter vários dons. Quem está entendendo isso? Vamos entender as diferenças entre as línguas para o ministério públicas, né? 1 Coríntios 14, versículo 22 e 23. Paulo está falando aqui, nesse texto abordado agora, das diferenças entre o primeiro tipo de língua e do segundo tipo de língua. Paulo diz aqui, vamos lá? Capítulo 14, versículo 22 ao 23. Leia bem alto aí. Deste modo, as línguas são um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Agora preste atenção. Paulo não pode se contradizer. Irmãos, isso aqui na teologia se chama português experimental. É você ler a coisa como se lê. Diz assim, ó. Para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para os... Ele falou de dois tipos de língua. A língua que é sinal para o não crente e a língua que é sinal para o crente. Falou ou não falou? E aí ele prossegue, versículo 23. Olha que coisa poderosa. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e entrar uma pessoa não crente, por acaso vai dizer que você é louco? Você percebeu? A primeira língua que ele fala é sinal para o não crente. A segunda língua é sinal para o crente. Essa tem que ser falado em momentos espirituais. Essa é a língua do céu. Por que alguém vai me chamar de louco por falar em espanhol? Por que alguém vai me chamar de louco por falar em inglês? Alguém vai me chamar de louco se vê eu falando uma coisa doida que ele nunca ouviu. Veja você que, em segundo lugar, Paulo está dizendo que essa língua que edifica a igreja como sinal para o crente é uma língua que serve para você. É do Espírito Santo.
A outra é sinal para o não crente. A outra é sinal para o crente. Está claro para você, irmão? Eu estou sendo claro? Diga amém. Portanto, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, ele disse, as línguas são sinal para o descrente. Segundo, ele diz que se você falar um tipo de língua, o descrente vai falar que você está louco. Você percebeu? É lógico que Paulo não está se contraditando. Ele está falando de quê, gente? 2 tipos de línguas. Entretanto, o primeiro tipo de língua que Paulo falou serve como sinal para o descrente. São chamados de variedade de língua. O segundo tipo de língua é para a edificação da igreja, que Paulo diz que toda a igreja deve falar essa língua. Diga, eu quero falar essa língua. Fala mais alto. E quando deve haver intérprete? Olha para mim. Quando deve haver intérprete nessa língua? É certo dentro da igreja todo mundo começar a falar em língua? Porque aí é uma outra discussão. Quem tem irmãos que diz que não pode todo mundo orar em língua ao mesmo tempo, porque tem que haver intérprete. Vocês já ouviram isso? Mas quando na Bíblia que deve haver intérprete? Quem está comigo? Então vamos lá, vamos caminhar. Se toda a igreja está e tem que falar em língua, como que você vai interpretar todo mundo ao mesmo tempo? Quando que Paulo falou que tem que interpretar? É quando todo mundo está falando? É impossível, irmão. Se todo mundo aqui começar a falar em língua, vamos parar de um por um para interpretar? Não é isso que Paulo está falando. Agora, eu aqui, dirigente do culto, não posso falar em língua publicamente a você, porque aí alguém vai me chamar de louco. Aí tem que ter intérprete. Entendeu? Quando a igreja está se edificando mutuamente, você está orando em língua, você está orando em língua, você está orando em língua, todo mundo está ali orando em língua, ele está se edificando diante de Deus. Agora, quando eu vou direcionar, Paulo vai deixar isso claro, ao ministério da igreja, eu tenho, se eu vou falar em língua, tem que ter alguém interpretando. Vamos ver agora no capítulo 14, versos 18 e 19. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Versos 18 e 19, Paulo diz assim, ó. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja prefiro me comunicar 5 palavras compreensíveis. Aí o cara fala, Paulo não falava em língua dentro da igreja. Ah, é? Vamos ver. Por que ele falava compreensível? Do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Ele usa o termo. Primeiro ele fala que ele fala em língua, depois ele usa o termo língua estranha. Versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vós de maneira de pensar. Portanto, quanto ao mal, sede como crianças, contudo, como adultos, seja no seu entendimento. Diga amém. Agora verifica aí comigo o versículo 19. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensivas, a fim de orientar os meus semelhantes, do que 10.000 palavras em língua estranha. Olha o verso 20. Não sejam infantis. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos lá. O apóstolo São Paulo está nos ensinando que, em primeiro lugar, você tem que ser adulto na hora dos dons. Tem gente que faz meninice? Tem gente que faz meninice. Paulo não fala que é carnalidade, ele chama de meninice. Quando um menino faz meninice, o que você faz com o menino? Cresce? Como é que você fala para o menino? Deixa de ser menino. Tem gente que é menino na igreja, irmãos. Tem gente que pensa que viu coisa e não viu nada. Comeu uma feijoada, sonhou uma coisa estranha, agora vem. Eu já falei para os irmãos na igreja, não me conta seu sonho. O povo só sonha desgraça com o pastor. Não quer saber. Fica para você o sonho. O dia que você sonhar uma coisa boa, me conte. Mas quando você sonhar a desgraça, guarda para você. É impressionante, pastor, sonhei com a cobrona. Pastor, sonhei que tinha muita cobra. É só o que tem na igreja, irmão. O povo aqui está sendo transformado ainda. É só o que você sonha na igreja, é com cobra. Todo mundo está sendo mudado, irmão. Todo mundo tem uma serpentinha dentro de você.
O apóstolo São Paulo fala que nós temos que crescer. Amém? Por isso que Paulo fala que quando ele vai dirigir ao povo, quando ele vai pregar e ele está na igreja, ele fala em idioma entendível. É isso que ele está dizendo. Eu falo em mais em línguas, mas quando eu me refiro à igreja, eu falo em língua entendível. Quem entendeu isso? Agora, em terceiro e último lugar, língua para oração pessoal. Diga, língua para oração pessoal. Capítulo 14, versículo 14. Uau, isso aqui é poderoso. Vem aqui no teclado para parecer que está terminando. Isso aqui é tremendo, gente. Aqui está o segredo para entrar na presença de Deus. Esse último tipo de língua. Paulo diz assim, ó. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora. Agora, quando você ora em espanhol, seu espírito também ora? Paulo, obviamente, está falando da língua dos anjos. Ele diz, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Ele não está falando de idioma, ele está falando de língua do céu. Paulo está dizendo que a oração da edificação pessoal, ela é um tipo de língua que o cérebro não acompanha, que o entendimento não acompanha. Aí agora ele traz um segredo. Olha o que ele fala. Você pode a vida toda ficar orando no Espírito com o seu cérebro infrutífero? Paulo diz que não pode. Paulo diz que não pode. Então como que a gente faz? Olha o segredo. Paulo diz aqui, ó. Pois se orem numa língua, o meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, oro em língua, em espírito. No versículo 15. Diante disso, o que eu vou fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Paulo diz que o crente deve orar em línguas, orar em português, orar em línguas, orar em português, para o entendimento também orar. E ele prossegue, que você não só ora em língua, você também canta. Ele diz aqui, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a razão. Então você deve horas cantar em línguas, horas cantar em português, horas cantar em línguas, horas cantar em português. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. No versículo 16, de outra forma, se louvares a Deus apenas com o espírito, como poderá alguém que está entre vocês não instruído declarar o amém? Veja você, que pode acontecer de você orar em línguas e ter alguém não instruído. Mas você não deve só orar em línguas. Você deve também orar em português para quem não é instruído e também entender. Está claro isso, gente? Você está lendo comigo? Diga amém. E ele prossegue dizendo aqui, ó. Ele prossegue dizendo, no verso 17, é possível que ele esteja dando graças, muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado se você orar só em língua. Você deve orar em língua, no espírito e também com entendimento. Você deve cantar no espírito, mas também com entendimento. Cantar também com a sua língua natural. E no versículo 18, é quando ele diz que eu falo em línguas mais que todos. Sabe o que isso significa, irmãos? Olha aqui para mim. Paulo está dizendo que língua, como sinal para os descrentes, é os discípulos que falaram no dia de Pentecostes. De tal maneira que todos os povos entenderam. Línguas para interpretar é a edificação da igreja. Quando nós entramos em um culto e alguém vai pregar. Se alguém levanta a mão e começa a orar em língua, tem que ter o quê? Interpretação. Portanto, quando a igreja toda está orando em língua, eles estão edificando a si próprio. Diga amém. Não está um falando para o outro, é edificação. E aí temos o terceiro tipo,
A língua para oração pessoal, edificação pessoal, é o devocional, a oração. É esse o segredo para entrar na presença de Deus. Nós estamos na terra, mas devemos entrar em Deus. E a única maneira de você entrar na presença de Deus é quando o seu espírito ora. É o que Paulo falou aqui. Uau! Paulo chama isso de orar no espírito. A única maneira de você entrar na presença de Deus é quando você canta no espírito. É a invocação do espírito à presença de Deus. Por isso que Paulo fala que é necessário que a igreja fale em língua. Senão a igreja vai ficar sempre no estágio ou no primeiro estágio. Ela precisa orar em línguas. Vocês precisam ansiar esse dom, irmãos. Vocês não podem desistir desse dom, porque esse dom é para edificação. E Paulo deixa claro que nós somos imperfeitos. E como nós somos imperfeitos, meus queridos irmãos, nós precisamos orar em línguas por causa dessa nossa imperfeição. Dá um amém aí. Dá um glória a Deus aí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar em língua e também em português. Nós vamos cantar em língua e também em português. E nós, o pastor, ele não pode ter medo da igreja entrar no sobrenatural. Paulo não limitou a igreja de ver o sobrenatural. Ele corrigiu, ele organizou isso. Ele não cerrou isso, ele organizou isso. Diga amém. Então está muito claro. Em primeiro lugar, pessoal do louvor aqui, por que nós devemos orar em línguas? Olha para mim. Pergunta para o irmão, por que você tem que orar em línguas? Primeiro, a Bíblia diz que você ora em línguas dependendo da língua, porque é um sinal para os descrentes. Segundo, para a edificação da igreja. E terceiro, para a edificação pessoal, para entrar no Santo dos Santos. Veja que a única maneira, Toninho, de você entrar em Deus é quando você está orando em línguas. Quem já teve a sensação de você orar em línguas e você entrar na glória dele? Agora, como que eu consigo orar em línguas? Como que eu consigo orar em línguas? É um dom. A Bíblia diz que você recebe esse dom com fé, pedindo. Quem não ora deve pedir que Deus dá. E se não recebeu hoje, deve insistir até receber. É por fé. Não pode ficar ansioso ou frustrado porque não falou, mas não pode desistir. Olha para mim, irmão. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, está em Romanos 8:26, é o Espírito Santo orando por você. Nós somos pecadores, somos imperfeitos. Se nós não orarmos em língua, nós não teremos edificação pessoal. Se nós não orarmos em língua, a igreja não cresce nunca. Eu estou vendo agora que não temos 10% da igreja que ora em língua. Por isso que nós temos um monte de problema com muitos irmãos. Está explicado. Porque a igreja não desenvolve, ela não amadurece. Ela fica só no átrio pedindo. Ela nunca vai. Aí se ela vai para os dons, ela nunca vai para o Santo dos Santos. Ela não vai buscar em Deus. Ela não vai ter experiência com Deus. Ela não vai conhecer a Deus face a face. Eu lhe pergunto, você está satisfeito de passar um cristianismo por 20, 30 anos sem orar em línguas? E tem mais. Tem irmãos aqui que pensam que língua estranha só fala quem está santo. É aí que está o problema. Quem tem que orar em língua é quem está fraco. Porque é quando você ora em língua que o Espírito Santo intercede por você em suas fraquezas. Então língua estranha não é para gente santa. Língua dos anjos é por causa da nossa imperfeição. É porque você é imperfeito
que você deve orar em línguas. Tem gente aqui que está há anos sem orar em línguas. E o que é orar em língua? Você que está vindo numa igreja, talvez você já visitou igrejas e viu lá, mas que povo é doido. Fica lá no negócio, você fala, o que é isso? Isso são as línguas que Paulo está falando. Esse é um idioma do céu. Aí o outro fala assim, mas por que todo mundo fala igual? Ué, todo espanhol fala o quê, gente? Todo brasileiro fala o quê? Todo povo que é do céu tem que falar igual. Então tem que ter semelhanças. Agora eu vou te dizer uma coisa. Enquanto alguns perdem um tempo querendo discutir, outros entraram na presença de Deus e estão desfrutando. Então eu quero sugerir uma coisa à minha igreja amada aqui. Não queira discutir. Queira desfrutar. Agora, veja bem. Quando você ora em línguas, Luiz? Irmão, eu comecei a orar em línguas aos 13 anos de idade. Eu entrei no banheiro para tomar banho e comecei a falar em língua. Tem jovem que faz outras coisas no banheiro. Eu estava orando em línguas. Com 13 anos de idade. Eu era ministro de louvor, da idade do Gianluca, que também já está ministrando louvor em Curitiba. Irmãos, eu fiquei 7 dias orando em línguas. Língua estranha promove ministério de milagre. Você já percebeu que todo ministério de poder tem como a base que sustenta o resto a oração em línguas? Oração em línguas não é o maior dom, mas é a base que sustenta os outros dons. Quando você começa a orar em línguas, você começa a receber outros dons. Quem quer andar no rio do sobrenatural? Quem quer ter experiências profundas e marcantes com Deus? Fique em pé no seu lugar.